noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Aqui. No episódio de hoje, gostaríamos de apresentar e entrevistar uma pessoa que tem uma profissão muito importante e também a paroquiana da nossa paróquia Santa Luzia. Principalmente para nós jovens que estamos sempre passando por uma fase de amadurecimento e crescimento. Ela, uma grande profissional, uma pessoa bem religiosa, afetuosa e carismática. Ela que trabalha com a função de entender cada pensamento confuso e tornar ele organizado com uma simples conversa, que nos faz entender o porquê de cada sentimento. Uma mulher forte, guerreira e supermãe. Com muito amor e carinho, apresentamos a psicóloga Eliane. Muito obrigada, muito obrigada. Como você descobriu que queria trabalhar nessa área? É uma história mesmo, né? É para contar a história. Sim. Eu não comecei... Eu descobri essa área desde que eu era criança, porque minha mãe dizia que gostava de ouvir as pessoas. Mas eu queria ser juíza. Tadã! Eu queria ser juíza. E aí, né, durante o tempo foi passando, não rolou juíza. E quando eu resolvi ir para a faculdade, que eu não fui novinha, já tinha uns 20 e poucos anos, o meu dinheiro não dava para pagar a faculdade de psicologia, eu fiz pedagogia. Mas eu falei, um dia eu faço psicologia. E aí, em 2015, eu me formei. Incrível. O que te motivou e incentivou a essa formação? Bom, eu entendo que as pessoas precisam de ajuda, né? E essa ajuda, ela tem que ter uma escuta qualificada, uma atenção. E o mundo de hoje, eu vejo aquela figurinha assim do globo com um termômetro assim, né? As pessoas estão doentes. Doentes de quê? De um acolhimento, de uma atenção. Então, quando lá atrás eu jovenzinha, né? Quer dizer, ainda continuo, né? Mas eu jovenzinha, eu falei, eu vou fazer psicologia porque eu preciso ajudar as pessoas com a minha palavra, né? Um instrumento de Deus, né? E sempre trazendo Deus em tudo que eu faço até hoje. O que você faz que continua motivando? Eu estudo muito, né? Eu fiz a faculdade de pedagogia, depois eu fiz a psicologia e fiz pós-graduação e estudo, faço cursinho, porque não por achar que ainda não estou pronta, que eu já estou pronta, né? Mas a gente precisa de buscar conhecimento. Aí tem uma questão no consultório, eu tenho que estudar aquele caso, né? Todo cliente me faz estudar um pouquinho mais. Sempre continuando a estudar. Sempre continuando, não paro, não pode parar. E quais são as suas expectativas para o futuro nesta área? Então, como eu falei que eu fiz pedagogia, eu trabalhei 20 anos na área da educação. Trabalhei 20 anos numa escola aqui no bairro, Foca Fofinha, sou grata demais, né, porque abriu as portas quando eu me formei em pedagogia. E fiquei 20 anos lá. Aí eu me formei em 2015 e saí da escola ano passado, né? Dei tchau. Foi triste, né? Cortar esse cordão, né? Amizade, os pais, as crianças, mas eu precisava avançar um pouquinho mais. Você deixa que a fé interfira no seu trabalho? Não tem como dividir quando a gente é de Deus. Não tem como, né? Na faculdade a gente aprende que a gente não pode, né, colocar, não pode, não vou dizer que não possa ter religião, mas o cliente que chega, ele é acolhido por mim e eu sou acolhida pela igreja, então não tem como desassociar a psicóloga da professora, da mãe e da pessoa católica, né? Então eu tenho clientes de variadas religiões, a gente fala muito lá de espiritualidade. Eu não vou pregar a minha religião, mas quando ele entra, ele vê minha Nossa Senhora lá na estante, vê meu crucifixo. E quando eu entro todos os dias para trabalhar, eu peço a Deus assim, me dê sabedoria, discernimento, faça a minha escuta santificada para ouvir aquela pessoa e saber ajudar da melhor forma possível. Não sou a melhor, mas procuro trazer Deus sempre na minha vida. Lindo. Você acredita que o mundo espiritual atua nas pessoas com fraqueza, assim, na mente? Eu vejo essa parte como uma
uma parte disfuncional, né? Quando a gente fala assim, tá fraco da mente, né? Eu acho que falta buscar conhecer suas emoções, buscar se entender, né? Que eu tenho cliente que fala, eu não sei identificar o que eu estou sentindo. Eu acho que quando começa a identificar, você começa a funcionar de forma positiva e o equilíbrio vem. Eu acho que o que faz a gente ter, né, alguns altos e baixos assim na vida é a falta desse equilíbrio que a gente encontra na terapia. Realmente. E junto com Deus, hein? Como você diferencia algo que é carnal ou algo espiritual no paciente? Eu volto a colocar a parte da disfunção, né? Quando uma coisa funciona, você consegue... porque quando a gente fala em psicologia, é corpo, mente e alma. A gente não pode ver a pessoa como é só o problema mental. O físico conta e a alma também conta, né? Então, eu não consigo separar, mas o que eu faço? Quando eu percebo uma pessoa com questões que traz já a questão para o consultório, o que eu busco é isso. Eu busco o equilíbrio dela, eu busco voltar que ela tenha uma funcionalidade positiva na vida, que ela fique bem, porque o importante é você estar bem. Aí acabou o disfuncional. Sim. Se você fosse dar um conselho para os pais cristãos que acham que os transtornos psicológicos é uma brincadeira ou bobeira, o que você aconselharia? Para com isso agora e leva a sério o sofrimento do seu filho, né? Que às vezes fala, isso é bobeira, isso vai passar, ou então faz alguma coisa, vai rezar, como se só isso resolvesse o problema. Não. Ajudasse. Né? A oração, né? É claro que ela é importantíssima na vida da gente, mas Deus colocou as pessoas como instrumento para ajudar. Sim. Então, não é bobeira, tá com dificuldade, conversa, porque quando a gente fala, a gente ouve, percebe o que a gente está falando, né? Trago de novo do consultório. Caramba, Eliane, não estava, né? Tô falando, tô ouvindo o que eu estou falando. Olha só o que eu estou falando. Que às vezes quando a gente fica aborrecido, chateado, a gente fica guarda. É pior, tem que falar. Fala, escreve, sabe? Não guarda. Quando você põe para fora, você externaliza aquilo que está sentindo ali. Então, não é bobeira. Cuide-se. Para você, qual é a importância do autoconhecimento e autorrealização? Isso é uma boa, né? Eu levo para qualquer demanda que chega no consultório, qualquer situação, ansiedade, depressão, luto, relacionamento, né, que seja pai e filho, que seja relacionamento matrimonial, a gente tem que se conhecer, sabe? Eu tenho que saber quais são meus pontos fortes e fracos, o que eu faço melhor, o que eu não faço tão bem, quem sou eu na fila do pão, quem sou eu? Às vezes, quando eu pergunto ao meu cliente quem sou eu, ele não sabe. Então, se conhecer é muito importante nesse processo de vida que a gente tem, que a gente nasce, cresce um dia, né? É cortada a nossa linha ali. Então, esse momento, esse intervalo de vida que a gente tem que se conhecer. E a autorrealização? Poxa, eu tenho certeza, né? Na minha vida, que eu tenho 1 ano que eu estou no consultório, eu sou novinha desse consultório, né? Eu me formei em 2015, comecei a trabalhar em 2017, mas agora mais especificamente. Então, eu vejo que autorrealizar, né? Ver que hoje eu tenho meu consultório, ver que hoje eu atendo pessoas, né? Ver que hoje eu ajudo as pessoas, nossa, isso para mim é tudo. Nós conhecemos alguns métodos que você usa para tratar pessoas com ansiedade ou algum tipo de transtorno. E a gente gostaria que você dissesse para os que estão assistindo e explicar como funcionam esses métodos. Técnicas, né? Uma das coisas que eu coloco muito a gente tem de graça a respiração. Deus deu para a gente a respiração. E a gente passou aí por um período aí de pessoas morrendo na Covid porque não conseguia fazer isso. Ó. E a gente às vezes, não sabe o valor que tem. Então, está começando com uma crise de ansiedade, está muito estressado, se aborreceu com alguma coisa, não está sabendo lidar,
respira. Como é que faz isso? Eu faço assim. Vou demonstrar, né? Você vai puxar pelo nariz, contando 5. Depois você vai segurar, contando 5. E vai soltar, contando 5. Por que isso, Eliane? Isso funciona em quê? A gente tem o sistema simpático e parasimpático. O sistema simpático, ele não tem nada que ele faz a gente acelerar o coração, ele faz a gente ficar em alerta o tempo todo, alguma coisa vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Quando você faz essa respiração, que a gente chama de respiração consciente, você aciona o sistema parasimpático. É como se você estivesse com muito calor e ligasse o ventilador. Tá? Então, essa é a função dessa respiração. Então, eu vou fazer aqui. Faz comigo? Ou não pode? Pode fazer comigo? Pode. Puxa pelo nariz, ó. Quando eu falar 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. O que vocês sentiram aí? Muito relaxante, tranquilizante. Relaxa. Tem essa técnica que é rapidinha. Tem o gelo também, né? Que ele lembrou, que eu tive aqui falando. Você passa o gelo na palma da mão. Pode chupar o gelo. Pode passar o gelo aqui na nuca também. Por quê, Eliane? Quando você faz isso, você tira o foco. Quando a gente está numa crise, você está com alguma coisa na sua cabeça, alguma coisa veio, um pensamento, um cheiro, uma história, não sei, alguma coisa acionou a sua crise, que a gente chama de gatilho. Quando você pega o gelo, você se distrai, porque o gelo está queimando a tua mão. Então, tem que preocupar ali, aí o outro pensamento vai embora. Tá? Tá boa essa ou quer mais? Tem mais? Dá tempo? Dá. E para os telespectadores que desejam ampliar o conhecimento a este tipo de tópico, no website da Eliane, que tem mais informações sobre e-book dela. Agora vamos ao intervalo com o Evangelho de hoje. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Bom, terminamos o último bloco falando sobre o e-book da Eliane. Eliane, você pode explicar pra gente o que você dá dicas e tal no seu e-book? Eu gosto muito de escrever, né? Então, o meu primeiro livro, ele foi um livro, né, que a gente pega assim e passa as folhas, né? Só que esse livro agora, esse e-book, é digital, né? O primeiro livro que eu escrevi foi de poesias. O nome do meu livro era Todas as Mulheres, né? Inclusive, tem personalidades aqui da paróquia que hoje já são falecidas, que fizeram parte desse meu livro. Minha mãe, Alice, que tudo que eu sou e tudo que eu tenho devo a ela. E tia Selma, saudosa tia Selma, né? Quem estiver vendo vai lembrar de tia Selma. Esse e-book
ele foi um desejo meu de trazer para as pessoas como ele pode se conhecer melhor e como ele pode se autorrealizar na vida, né? Então, ele vem falando de zona de conforto, que às vezes a gente fica muito no nosso cantinho achando que está tudo bem, a gente não avança, né? Se conhecer pontos fortes, pontos fracos, ele traz perguntas para você se questionar, tudo sobre autoconhecimento e sobre autorrealização. Tá muito bom, adquiram, é só procurar no meu WhatsApp, que depois eles vão passar para vocês, e eu mando o e-book para vocês. A ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo diante de uma situação desafiadora. Mas, quando se torna algo recorrente e desproporcional, pode prejudicar a nossa vida. Com essa frase retirada do website, como poder identificar uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade? Primeiro, vamos entender o que é ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, você fica com aquela animação, é ansiedade. Você vai fazer uma prova, é ansiedade. Nossa, vou fazer uma prova. Você conhecer uma pessoa nova para se relacionar, fica ansioso, fica ansiosa. Então, a ansiedade, ela é natural do ser humano, né? Quem não tem ansiedade não tem expectativa. Se não tem expectativa, está morto, né? Que a gente tem que ter expectativa. Agora, a ansiedade, ela passa a ser disfuncional, né, quando ela me causa dificuldade de lidar com as coisas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu recebi um convite para falar para 3.000 pessoas sobre um assunto aí. Eliane, você é psicóloga, então eu quero que você fale sobre armas, vamos supor. Eu não tenho hoje, né, não sei falar sobre armas dentro da psicologia. Aí, o que a ansiedade ruim faz comigo? Eu não sei falar. Não sei falar, não vou falar, vou dar uma desculpa, vou falar que eu não consigo, que eu tenho outra coisa nesse dia, não vou falar. Agora, o que a ansiedade boa fala? Caramba, Eliane, estuda o assunto, né? Pega lá no Google, pega livro, pega artigo, estuda, monta um PowerPoint e leva e vai. Olha a diferença. A ansiedade ruim faz com que eu fuja dos compromissos. A ansiedade boa não, me impulsiona. Né? E ela chega, quando ela vem com um sintoma, é o quê? São as mãos frias, é o coração que acelera, é a boca que fica seca, é a dor de cabeça, é a tremedeira. As pessoas, às vezes, têm dor de barriga, não sabem por quê, mas a ansiedade, ela protege a gente. Então, quando você tem uma dor de barriga, quando por uma questão de ansiedade, ela está ajudando você. Porque quando você tem uma diarreia, você vai ficar no banheiro. Você vai ficar leve, você poder correr. Porque quando a gente tem uma crise, a ideia é fuga ou luta. Você prepara o seu corpo para isso, né? Por que você fica suado? Por que você sua? Que se alguém pegar você, não consegue segurar. Olha como é que o nosso corpo é perfeito. Então, quando ela traz sintomas que nos atrapalham na vida, está disfuncional e a gente precisa tratar. Como você vê os pensamentos de um indivíduo com uma relação à terapia? Pois é, hoje já vem de muito tempo, né, que as pessoas falam assim, tem que procurar um psicólogo. Eu não sou maluco, eu não sou maluca, psicólogo é coisa de louco, né? Isso é um mito que a gente tem que derrubar, porque o psicólogo, ele está ali para te ouvir, ele está ali para te orientar, ele não te julga, ele não aponta o dedo para você e não diz o que você tem que fazer, não, né? Quando o cliente fala, Eliane, o que eu tenho que fazer? Eu falo, vamos pensar. Eu não posso falar, faz isso, isso e isso. Mas eu posso orientar para que ele consiga se ouvir, aquilo que eu falei, né, anteriormente, se ouvir e falar, caramba, é isso, né? E uma coisa interessante, para quando a gente não souber o que fazer, fica a dica, né? A gente, às vezes, tem uma questão e não sabe como resolver. Só que a gente é muito bom de dar conselho, não é não? Tu é boa de dar conselho? Eu sou. Aí, Mais ou menos. Eu sou bastante. a gente gosta muito de dar conselho. Quando você tiver uma situação que você achar que você não consegue resolver, você pensa assim, se eu fosse, que conselho que eu daria para ele? Rapidinho a resposta vem. O conselho que você iria dar, fala para você. É assim que eu faço com o meu cliente do consultório. O que eu faço? Eu falei, pensa, bota um amigo seu com o mesmo problema que você, o que você diria para ele?
Eu diria que ele tem que conversar mais, Pronto, é isso. Bom, qual dica você dá para quando a pessoa está prestes a ter uma crise de ansiedade assim? É uma crise de ansiedade, você precisa mudar o foco. Por exemplo, o que fez você ter a crise? Né? Como eu falei anteriormente, um gatilho, um pensamento que veio. Gente, e sempre pensamentos negativos, tá? Quando você tem crise de ansiedade, não vem nada bom, né? Então, o que você faz? Você tenta mudar o foco. Se você tiver... eu tenho uma cliente que ela só anda de moto. Aí ela disse que começou a querer ter crise na rua. Ela falou, lembrei, vou lembrar da técnica. Aquele carro é vermelho, tem um carro branco lá na frente, né? Por exemplo, aqui, se você começa a ter uma crise aqui, o que você pode fazer? Olhar, observar e descrever. Eu tenho uma caneca de louça, que ela tem um fundo azul, tem umas letras amarelas, umas letras pretas, está escrito EAC, tem água dentro, aqui eu tenho a parede toda azul, da cor da minha roupa, aqui eu tenho um ar-condicionado, aqui eu tenho uma bolsa marrom, aqui eu tenho um celular verde. Isso é uma maneira de você mudar o foco na hora de uma crise. Olhar, observar e descrever. E quanto mais detalhe você colocar, mais forte fica esse momento de você sair da crise. Está com a blusa rosa, 28º EAC, São Miguel Arcanjo, não sei o quê. Eu vou falando, eu vou olhando, e vou procurando tomar cadeira preta, tomada, entendeu? É outra técnica essa. Você acha compreensível que os adolescentes que se automedicarem dão a justificativa de se acalmarem ou dormir? Desculpa, mas automedicar para ninguém, né? É errado. A gente não fez medicina, a gente não tem o carimbo de CRM. Automedicar de forma alguma. Procura uma ajuda, procura conversar com alguém. Para se acalmar, existe meditação, eu indico, né? Bota aqui no Google, meditação guiada para dormir, meditação guiada para acordar, meditação guiada para acalmar. Aí você fala assim, meditação. Eu não sou Buda, não precisa ser Buda, né? Porque ali vai direcionar o seu pensamento. Você vai se acalmar. Eu faço meditação diariamente. Aprendi a fazer, já tem 1 ano e pouco, e eu indico meditação. Agora, se automedicar, por favor, não faça isso. Agora, qual a mensagem ou conselho que você daria para os jovens do EAC em si, para todos os jovens em geral, né, para lidarem com o mundo de hoje em dia? Eu tenho certeza que na vida, se a gente foge, a gente não avança. Então, qualquer problema que você tenha, você tem que tentar resolver. Porque se você ficar com ele na sua cabeça, hoje tem um problema, hoje você brigou com a mãe, amanhã você brigou com o pai, depois você brigou na igreja, e aí aquilo vai juntando, não deixa juntar, né? Eu costumo dizer que a vida da gente é como se fosse um copo, e as coisas vão acontecendo e eu vou juntando. Chega uma hora que vai transbordar. Esse transbordamento faz você ficar mal. Então, o que você faz? Pega esse copo e emborca ele. O problema vem, resolve. Não absorve. Não seja esponja que absorve. Seja pedra no sentido de não deixar as coisas acumularem. Avança, enfrenta, sempre. Você tem amigos, EAC, procura um ouvido, alguém vai te escutar, né? Se por acaso não quiser falar com ninguém, uma solução é escrever. Escreve tudo que está sentindo. Não precisa botar vírgula, não precisa botar nada. Esquece a professora de português. Escreve, depois rasga e joga fora. Você tirou o problema daqui e botou aqui. E acabou. Está tão gostosa a nossa conversa. E que bom, fico feliz. E agora a gente vai para um bate-bola rápido, onde a gente, assim como, né, todos os episódios, a gente vai falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Sim. Vamos lá. Deus. Meu tudo. Paróquia Santa Luzia. Minha casa. Família. Minha essência. Terapia. Tudo de bom. Psicologia. Nasci para ser psicóloga. UERJ. O EGRE, acho que era o EGRE, né? É a escola que eu trabalhei 20 anos, né? Que eu agradeço muito. Então, o EGRE, acolhimento.
Quer dizer o que significa o EGRE? Unidade Educacional Gomes da Rocha, o nome da escola que eu trabalhei sei o nome 20 da anos, escola. que é conhecida como Foca Fofinha, que é o nome fantasia. É. Paixão musical. Paixão musical? Isso. Elevação. Uma inspiração. Minha filha. Pastoral musical. Vivência. Um livro. A Bíblia. Cantar. É tudo. Gente, então, mudando de assunto agora um pouquinho, e antes de a gente terminar, sabemos que você também canta, né? Tem outro dom, e inclusive faz parte desse ministério em nossa paróquia, que é o Ministério da Música. Então, conte-nos um pouco sobre esse amor pela música, alegria, sentimentos. O amor pela música veio da minha mãe, né? Que sempre cantou bossa nova, todos os ritmos de música lá em casa. Tudo virava instrumento, frigideira, tudo virava instrumento, tudo batendo. E eu fui crescendo, ouvindo ela cantar, né? E depois a gente veio aqui para a igreja. E eu comecei a cantar na missa das crianças, quando era às 4h, lá naquela capelinha antiga que vocês devem conhecer por foto. Comecei a cantar ali, eu e Jaqueline, uma baixinha também aqui da paróquia, muito minha amiga, ali acho que tem 30 anos de amizade, tipo isso, mais ou menos. E a música foi, né, me envolvendo. Não me vejo como cantora, mas eu acho que o meu canto agrada a Deus. Tudo que eu faço é para agradar a Deus, né? E aí veio na missa, aí depois da missa a gente começou a formar, aí ficou eu, Jaqueline, minha irmã, né? A gente foi montando o grupo, começou a banda Chão e Paz, que a gente está aqui até hoje. A gente canta no último sábado, na missa, às 18h30. Então, a música, para mim, ela tem um sentido muito grande, né? Porque quem canta, reza 2 vezes. E é para isso que eu vivo, é para isso que eu estou aqui. Eu gosto de cantar, sim. A gente tem um CD que a gente gravou há muito tempo atrás. Músicas de minha autoria também, que eu também componho. Autoria de Naldi também, que é nosso coordenador. E a música, gente, me encanta de uma forma que, se eu pudesse, eu vivia cantando. Vamos para o intervalo e voltaremos daqui a pouco com um momento especial para vocês. Ui, simbora. Voltamos. E agora, para o momento mais aguardado, né? A Eliane vai cantar uma música para vocês, mas antes a gente vai perguntar para ela o que significa essa música para ela. Essa música, qual é a chave? Ela diz tudo para mim, porque ela diz que é a porta do teu coração e só você tem a chave, só você pode abrir, que essa chave para o coração, né, o nosso coração para Deus, se você não abrir, ninguém abre. A sua mente para a vida, se você não se jogar, né, não colocar as ideias, ninguém faz, porque só você pode fazer por você. E essa música fala isso, né? E eu sou apaixonada por ela. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto para te falar.
quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Nossa, Eu uma salva de amo. palmas, uma salva Eu de amo essa música. palmas, de palmas. E ela tem uma importância enorme para mim, porque essa música não fala de Maria, mas eu consigo colocar ela aqui, né? Porque tudo que temos no mundo temos por Maria, né? Tudo que temos no mundo nós temos por Maria. Jesus veio por ela, né? Então essa chave, eu acho que Maria fica assim com a gente, abre a porta, né? Deixa Jesus fazer tudo por você, ele está aí, né? Abre a porta. É isso para mim. Essa letra, realmente, a letra dela em si é muito linda. Sim. A gente gostaria de agradecer a você por ter participado. Infelizmente, a gente está chegando no fim mesmo. Oh. Foi muito gostoso. E mais uma vez, chegamos ao fim do nosso Podiac. Gostaríamos muito de agradecer a senhora pela sua presença, por ter aceitado vir para o Podiac, falar um pouco Custou, mais... mas chegou, né? Custou, mas chegou. Falar um pouco mais sobre a psicologia, como se trata e como funciona. E também esclarecer algumas dúvidas para as pessoas. Agora, se a senhora quiser dar um recado para alguém. Eu quero deixar aqui que quantas vezes vocês quiserem que eu volto, né? Existem muitos temas que a gente tem que fazer chegar no coração das pessoas, muitos assuntos, falar sobre suicídio, que isso aí, né, a gente é difícil a gente entender. Muitos outros assuntos que vocês podem me chamar, que eu estou aqui, paroquiana, desde sempre e pronta para servir. Porque existe um ditado que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu quero servir sempre. Gente, não esqueça de seguir a gente aqui no canal da Paróquia Santa Luzia. Toda quarta-feira, às 20 horas, sai um episódio novo. E também não esqueçam de seguir a gente no Instagram do EAC. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E é isso. E até o próximo.